Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava sentado na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo, e quando ouvi essas coisas, me sentei e chorei, e passei dias lamentando-me. Então jejuei e orei ao Deus dos céus. Agora vai comigo, no capítulo 2, do mesmo livro de Neemias, no verso 5 e verso 6. Neemias, capítulo 2, verso 5 e verso 6. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, e a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E marquei o prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Ministra as nossas vidas e nos permita compreender a Tua vontade e a Tua verdade, Deus. Que nós possamos ter agora o nosso entendimento totalmente liberado pelo Senhor. Que a Tua palavra possa nos revelar a Tua vontade. Que o Teu propósito se manifeste em tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E que nós possamos ser sensíveis a esta palavra. Todo aquele, Senhor, que vem com incredulidade ao seu coração. Todo aquele que entrou aqui apreensivo, ansioso, Deus. Pai, em nome de Jesus, toda preocupação, toda ansiedade seja colocada por terra. E que apenas a Tua graça se manifeste em nossas vidas, de forma que nós possamos sair daqui totalmente transformados da forma que entramos. Se alguém entrou aqui triste, que ele venha sair daqui alegre. Se alguém entrou preocupado, que ele saia em paz. Se alguém entrou bem, que ele saia melhor do que ele entrou. Mas que todos nós possamos ouvir a sua voz e viver a manifestação do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga amém. Agora olha para quem está ao seu lado e diga: não converse comigo. Olha para quem está ao outro lado e fala: em nome de Jesus, me deixe em paz. Eu quero falar nesta noite, amados. Falamos semana passada sobre crises, e até passamos um pouquinho, Anderson, pela história de Neemias, e compreendemos, que Neemias foi aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém, depois dos 70 anos de exílio que o povo de Israel ficou na Babilônia, porque se afastaram de Deus. Falamos muito sobre isso. O afastamento gera consequências destrutivas e pode nos levar ao fracasso, e este povo fracassou tanto que eles perderam a sua liberdade. Primeiro, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói parte do templo e leva os nobres como escravos para a Babilônia. Entre esses nobres estava Daniel, Neemias. Ele prepara esses nobres para servirem no palácio. Depois de 11 anos, Nabucodonosor vem novamente, invade Jerusalém, e agora ele destrói a cidade inteira, destrói os muros, destrói o templo, e fica tudo desolado. Os poucos que sobraram e tinham condições de produção fogem para o Egito, e ficam na terra apenas mulheres, idosos e pessoas deficientes físicas e crianças. Foi algo destruidor para a vida deles. E os anos se passaram. Quase 60 anos depois, Neemias acredita-se que foi levado muito jovenzinho, talvez criança, para a Babilônia. Aliás, estou confundindo aqui. Neemias, ele não foi levado para a Babilônia. Neemias nasceu em cativeiro, sendo filho de nobres. E Neemias, ele era o copeiro do rei. O que é o copeiro do rei? Copeiro do rei não é o cara que lavava copos do rei. Copeiro do rei é o cara que ele experimentava a comida do rei. Não era para saber se tinha muito sal ou não. Mas naquela época usava-se muito o artifício de assassinatos, de atentados contra autoridades, colocando veneno na comida. Então o copeiro, ele tinha um papel de experimentar a comida e a bebida. Era um serviço meio complicado, que ele ia morrer no lugar do rei, um negócio que... E tinha que ser um cara de confiança, sim ou não? O cara experimentava uma coisa, entregava a outra, ou ele era o que podia envenenar depois. Então ele era um cara de muita confiança do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que Neemias, ele tinha um coração muito voltado à sua terra, ao seu povo. Ele estava como copeiro do rei, e como copeiro do rei ele tinha, Andréia, um certo conforto. Ele estava bem, ele comia bem, sim ou não? Você acha que o rei comia só angu?
Não, o cara comia tipo assim, picanha, camarão. Essas horas falar disso não dá certo, né, irmão? Não é bom, não. Costela assada, feijoada. Não, para com isso, pastor. Ele comia bem, ele tinha um conforto. Por quê? Porque ele era a pessoa de confiança. Mas o seu coração sempre esteve na sua terra. E a Bíblia diz, Adriana, que um dia Anani, a Bíblia diz um dos seus irmãos, William, mas na verdade Anani era um primo de Neemias. Ele vem de Jerusalém, porque tinha alguns judeus que eles ficavam no caminho de ida e volta. Já não existia mais aquele cativeiro, aquela escravidão, correntes nos pulsos, ferrolhos. Então esse Anani, ele era um cara que ele vinha e voltava da terra. Provavelmente, acredita-se que talvez até um certo comerciante, ou simplesmente levava sustento para aqueles que estavam na terra desolada. E ele encontra Neemias na praça. E Neemias, quando encontra Ju, pergunta para ele: estou falando muito rápido? Estou? Menos, mais ou menos. Neemias encontra com ele. Não, também assim também não, né? Neemias encontra com ele e pergunta: como é que vai a nossa terra? Como está Jerusalém? E Anani fala para ele: rapaz, está tudo destruído. Não tem muros. Não existe templo. O povo está fracassado, está na miséria, passando fome. É claro, Bruna, que eles estariam passando fome, sem muros. A cidade não tinha nenhum tipo de proteção. Sem proteção, se eles plantassem, eram roubadas as suas plantações, o gado era roubado, eles não tinham nenhum tipo de segurança. O povo estava vivendo pobreza, eles estavam sofrendo. E a Bíblia diz que quando ele ouve, rói aquela notícia, o seu coração fica entristecido. E a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu, e a angústia tomou a sua alma. Ele não conseguiu ouvir que o povo dele, que a família dele estava em miséria, enquanto ele estava bem. E a Bíblia diz que aquilo deixou ele inconformado. Agora eu quero trazer isso para mim e para a sua vida, Leandro, e nós compreendermos algo. Esse texto ele nos traz algumas lições maravilhosas. E a primeira lição que nós precisamos entender é que quando nós estamos no lugar errado, quando nós não estamos no lugar onde Deus quer que nós venhamos estar, nós podemos até se sentir confortável nessa situação. A Bíblia diz que Neemias ele era copeiro, mas ele era um escravo. E eu pergunto, é bom ser escravo? Sim ou não? Não é bom ser escravo. O lugar dele não era ali. Alguns judeus já estavam sendo liberados. Talvez ele poderia já ter pedido baixa e voltado para a sua terra, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele se sentia confortável naquela situação. O lugar onde ele estava, Filipe, era um lugar que não era um lugar para ele. Era um lugar de escravidão. Mas ele ficou confortável no lugar de escravidão. O que isso me ensina, nega? Me ensina que às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, Marcel. Às vezes a gente está passando por momentos de crise. Às vezes nós estamos passando por situações que não são agradáveis. Mas de tanto a gente viver aquilo, a gente se acostuma. E a gente acaba se acomodando. Diga, acomodação. Essa palavra acomodação é algo que ela faz mais parte da nossa vida do que nós imaginamos. Por exemplo, o cara tem uma formação, ele tem uma faculdade, ele tem uma pós-graduação, mas ele não trabalha na área. Ganha menos do que ganharia se ele estivesse na área onde ele estaria. Mas ele está acomodado ali e ele não corre atrás. É bom onde ele está? Não é, mas ele não faz nada para mudar. Quer um exemplo um pouco mais profundo? Aquela pessoa que ela está passando por crises conjugais constantes, mas ele passa por tanto problema no casamento, Márcio, tanto problema, que ele já não se incomoda mais. Aquilo já não tira mais a sua paz. Aquilo já não consegue mais fazer ele sair da acomodação. E tem um problema, homens têm muito mais facilidade de se acomodar com problemas conjugais do que mulheres. É impressionante isso. Parece que quando ele chega em casa ele desliga. Não é? Ele deixa na tecla stand-by, a luz está acesa, mas ele está ali. A mulher está falando, e tem umas irmãs que só Jesus na causa, né? A Bíblia diz que tem umas mulheres que elas são igual goteira em tipo de dia de chuva em cima da cama. Imagina o negócio. É o Satanás que fica ali. E parece que quanto mais ela fala, mais ela quer falar. Aí o cara fica em stand-by. Por favor, não estou criticando, não. Tem mulher que às vezes ela tem essa... Ele fica em stand-by, ele não resolve a situação, ele não muda, ele não sai, ele se acomoda. Quer ver outro tipo de gente que se acomoda? É gente que está endividado. O nome dele já foi para o vinagre faz tempo. Se ele morrer e for enterrado, o credor leva a lápide, porque o nome já não é mais dele, é do banco. Quando ele está sendo enterrado, o cachê fala, não põe esse nome não, que já não é dele, é meu aqui, ele está me devendo, CPF, tudo é meu. O cara está arrebentado financeiramente, mas ele continua gastando. Ele se acomodou com a situação. Tem gente que ele se acomodou com ligação de cobrança.
Tem gente que ele já é amigo da moça que liga para cobrar. Olá, Judite, tudo bem, Judite? Lembrei do cara do food lá, né? Como é que tá? Não, Judite, esse mês também não vai dar, Judite. Tenta o mês que vem. Acomodou. Ele não faz nada para mudar. Isso é um problema sério. E nós encontramos isso na vida de Neemias, pastor Henrique. Ele estava acomodado no lugar errado. Pastor, como que eu sei que eu estou acomodado no lugar errado? Primeira situação que eu entendo que eu estou quando nós estamos acomodados no lugar errado é que Neemias era escravo. Diga para quem está ao seu lado: Deus não te criou para a escravidão. Bruno, tudo aquilo que nos escraviza não vem de Deus. Cocaína, maconha, cigarro, alcoolismo, imoralidade, promiscuidade, pornografia, mentira, maledicência, fofoca da vida dos outros, lamuriação, murmuração, são coisas que nos escravizam e não vêm de Deus. Tudo aquilo que está te escravizando te mostra que você não está no lugar onde você deveria estar. Se você tem alguma coisa que tem te escravizado hoje, meu irmão, e você acha que você tem condições de sair disso, quando você tentar sair, você vai descobrir que não tem. Eu conheci muita gente que ele era viciado na cocaína. Ele dizia assim: eu paro quando eu quiser. E quando ele tentou parar, Bruno, ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele estava totalmente tomado por aquela desgraça. Segunda situação que eu entendo, que quando nós estamos no lugar errado, é que ele estava longe da sua realidade. Tudo bem que ele foi tirado de Jerusalém. Ele talvez não conheceu a sua terra natal como os seus antepassados o conheceram, o templo de Salomão. Mas ele estava tão acostumado com a terra de escravidão, que aquele lugar para ele era um lugar de conforto. Aquele lugar era um lugar bom. Meu irmão, qual é a sua realidade? Deus não te criou para viver uma vida de crise conjugal todos os dias. Nós falamos agora na quarta-feira sobre algumas obras da carne que nos mostra que talvez a nossa família está vivendo um processo carnal. E nós entendemos que as obras da carne em Gálatas 5, 17 em diante, 16 em diante, são as discussões, as desavenças, a ira. E muitas vezes nós temos essas obras da carne presentes no nosso relacionamento matrimonial. E tem gente que já faz disso a sua realidade. Eu te pergunto, Suzã era o lugar de Neemias, sim ou não? Meu Deus, que dúvida é essa, sim ou não? Não, Suzã era terra de escravidão, meu irmão. Era terra de sofrimento. Mas ele estava há tanto tempo naquele lugar que ele estava acostumado com aquele lugar. Tem gente que a vida dele literalmente a casa dele é uma sucursal do inferno. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Tem crente que faz até o sinal da cruz, né? Mas irmão, tem casa que o capeta passa e fala: não precisa nem entrar, o negócio já está tomado aí. Ele vê um negócio tão bagunçado que ele falou: é escritório, não precisa se preocupar. De tanto negócio de briga, discussão, encrenca, palavrão, que na igreja o cara levanta a mão, diz glória a Deus, aleluia, mas em casa é só Jesus para saber o que ele fala para a esposa, o que ela fala para o esposo. E aquilo para ele se tornou realidade. Não é a realidade de Deus para você, meu amado. O sofrimento não é para você. O inferno não é para você. Sabe quem nasceu, aliás, quem foi gerado, não é nem gerado, mas quem escolheu viver o sofrimento é o diabo. O inferno é para ele, não é para você. Se você tem vivido uma vida que tem tirado a sua paz, você não está vivendo a verdade de Deus para a sua vida. Deus diz no livro de Salmos 139:16, o salmista diz: o Senhor escreveu a minha história quando ainda era embrião. Tem alguma mulher gestante grávida aqui? Levanta a sua mão. Algumas mulheres, vocês não sabem nem como é o rosto. Alguns talvez não sabem nem o sexo, o gênero, mas Deus já escreveu uma história para essa criança. Amém, queridos? Tem uma história para a vida do seu filho, tem uma história para você. O problema é que muitas vezes nós saímos da história que Deus tem para nós e nós começamos a viver uma verdade que não é a verdade de Deus. Ele vivia, Renato, uma realidade que não era a realidade que Deus tinha para ele, e ele estava acostumado. Terceira situação que eu entendo que ele estava no lugar errado: ele fica incomodado quando lhe apresentam a realidade da sua terra. Tem vezes que a gente está tão acostumado, Vanessa, com a nossa correria do dia a dia, está tão acostumado com aquele trabalho que não nos traz paz. Não estou dizendo que você tem que pedir a conta agora e ir embora do seu serviço, se você não está acostumado, não é isso. Tem que mudar você, não é a empresa. Então você tem que largar o ministério porque não está do jeito que você quer. Você tem que mudar você, tem coisas que nós precisamos mudar. Mas quando eu entendo que eu estou no lugar errado, é quando eu sou confrontado, Alex, sobre aquele lugar que eu estou, e aí aquilo me incomoda. Você está acostumado com um casamento em crise. Você está acostumado com uma vida financeira de gente cobrando. Você está acostumado com os filhos que não estão no lugar onde você gostaria que eles estivessem. Está acostumado.
Mas de repente você é confrontado como hoje você está sendo confrontado. E aí, Lau, aquilo te incomoda. Sandro, se tem alguma coisa na tua vida que está te incomodando, significa que você precisa mudar algo que está gerando esse incômodo. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. E quando eu entendo isso, eu entendo que essa incomodação de Neemias fez ele tomar uma decisão de mudança. Thomas Jefferson diz uma frase, um ex-presidente americano, em um dos seus discursos, e eu inclusive escrevi um livro baseado nessa frase, que não é uma frase bíblica, mas tem princípio bíblico, e dessa frase eu trouxe vários textos bíblicos para este livro. E ele diz assim: Davi, tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Diga comigo, tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Preste atenção. Você não tem que abandonar seu casamento se ele vai mal. Você tem que mudar dentro do seu casamento. Porque o brasileiro, ele tem uma facilidade em abandonar as coisas no meio do caminho. O brasileiro, ele é imediatista. O que é isso? Ele quer resultado na hora. Se não dá, ele abandona. Sabe por que tem uma pesquisa que diz que quase 35% dos brasileiros provavelmente vão passar por divórcio até o ano 2020? Porque ele não suporta mudar ele. Ele acha mais fácil trocar. Agora eu te pergunto, abandonar a família vai resolver alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Claro que não, meu irmão, vai piorar. Porque tem gente que ele abandona a família e arruma outra. Ele tem 2 famílias. Se uma já está te dando problema, porque talvez o problema é você, imagine 2. Então não é pular do barco que vai resolver o problema. Tem gente que ele está no barco, está vendo o barco, a água entrando, e ele vê que não consegue, ele pula. Daí ele pula, ele não está mais com a água entrando, ele está na água, e a casa caiu. Meu irmão, cuidado com isso. Não abandone. Tem gente que ele pula do barco, quando ele cai no mar aberto, aí ele descobre que o problema ali era pequeno, perto do que ele vai viver agora. Mas agora ele já está lá. Mudança. E para isso, eu entro numa segunda lição importantíssima na vida de Neemias. Ele ouve aquela situação. Ele fica inconformado com o que ele ouve. Aquilo tira a sua paz, Marciana. Então a Bíblia diz: eu chorei, fiquei angustiado, fui jejuar e orar. Por quê? Porque ele decidiu ter uma mudança. Tem gente que ele está tão acostumado com as desgraças que vem acontecendo na vida dele que ele já não resolve mudar. O problema é que muitas vezes nós não temos atitudes. Não temos atitudes. Você precisa ter atitude, meu irmão. Mudança gera uma necessidade de atitude. Diga, toda mudança precisa ter atitude. Tem gente que ele quer casar, mas ele quer ter o dinheiro para fazer a festa. Ele quer ter o dinheiro para comprar o vestido de noiva da mulher. Ele quer alugar a roupa dos daminhos e ele pagar. Ele quer ter dinheiro para passar a lua de mel em Barcelona. Meu irmão, é a festa que vai fazer você feliz? É o vestido de noiva que vai fazer você feliz? Não, o que vai fazer você feliz é quando for ligado na terra, será ligado no céu. É aqui, a liberação dos homens e a bênção de Deus. Então toma atitude. Claro que eu estou usando o exemplo de casamento, mas tem tantas coisas. Tem gente que ele está todo arrebentado financeiramente, falou, não aguento mais ligação. Mas o que você está fazendo para pagar as suas dívidas? Tem gente que está esperando que o milagre caia do céu. Amados, entenda uma coisa, o milagre vai manifestar quando você fizer a sua parte. Moisés estava com o povo, saiu do Egito, presta atenção nisso. Saiu do Egito, Vanessa, em direção à terra prometida. Povo, né? Os egípcios liderados por Faraó seguindo eles, e o povo correndinho para não serem alcançados pelos egípcios. Chegam na frente do Mar Vermelho. Quando eles veem o Mar Vermelho, entra todo mundo em desespero. Cristiano, e agora? Vamos morrer aqui. O povo começou a murmurar. Aí Mari começaram: Moisés, não tinha covo suficiente no Egito, não tinha lápide o suficiente no Egito para a gente ser enterrado aqui. Moisés, por que nos tirou da escravidão? E Moisés, Renan, como, né, um bom sacerdote, foi até Deus e falou: Deus, olha aí o povo reclamando, Deus. Agora a gente chegou, não pode fazer aqui. Sabe o que Deus respondeu para ele? Bíblia, linguagem Márcio Martins. Por que você está me incomodando, Moisés? Diga para esse povo marchar. Fala para eles fazerem a parte deles. Mas Deus tem o Mar Vermelho. Diga para eles que marchem. Eu fico imaginando Moisés sem graça. Mar Vermelho, poeira dos egípcios vindo em direção a eles. Mar Vermelho, poeira, paredão de pedra. Ele falou: bom, Deus falou para a gente marchar. Como vamos
marchar? Ele falou, na fé. Mar Vermelho, talvez revolta, a Bíblia diz que ele falou marche, e o povo foi pam, pam, pá. Acordei quem estava dormindo agora, né? Eu vi. Quando eles colocaram o pé nas águas, abriu. Eles precisavam dar o primeiro passo. Quer mudar teu casamento? Dá o primeiro passo. Quer mudar tua vida financeira? Dá o primeiro passo. Quer mudar sua vida espiritual? Dá o primeiro passo. Tolo é aquele que faz as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Quem está aí comigo, diga amém. Amém. E terceiro e último ponto para a gente poder encerrar. Primeiro, ele entendeu que ele estava no lugar errado. Segundo, ele teve uma atitude para mudar. Terceiro, quando ele resolveu mudar, os inimigos se levantaram para tentar frustrar o seu caminho. Ele encontrou obstáculos. Rapidamente, para a gente entender, o rei libera William para que ele fosse para Jerusalém com cartas, onde ele iria tirar madeira de todas as florestas reais, com dinheiro para sustentar a sua viagem. Mandou soldados para acompanharem ele, e ele se tornou agora um emissário do rei, Bruna. Agora não era um judeu que queria reconstruir os muros. Ele era um judeu enviado pelo rei Artaxerxes, a maior autoridade da época, para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele chegou e comunicou ao povo, falou, o negócio é o seguinte, aqui está tudo na miséria, o que nós precisamos resolver, para sair da miséria, a primeira coisa é ter segurança. E nós vamos reconstruir os muros. Deus me deu graça frente aos olhos do rei, e o rei liberou. Animou o povo falou, uau, vamos construir, vamos fazer os muros. Ele falou, eu sei como fazer, eu tenho a madeira para isso, nós vamos fazer em 52 dias. São quilômetros de muro. E o povo veio junto com ele. Quando o povo definiu que eles iriam, havia ali também no povo uma atitude de mudança. A Bíblia diz que 3 homens endemoniados se levantaram, chamados Sambalate, Tobias e Gesem. Eram 3 homens que eles viviam da miséria daquele povo. É como se fosse nos dias de hoje agiotas. Eles emprestavam dinheiro ao povo, e quando eles recebiam através das lavouras deles. O pouco que eles plantavam, eles tinham que dar para esses homens. E esses homens enriqueciam com a miséria alheia. Esses 3 homens, eles representam o diabo na sua vida, meu irmão. Porque enquanto ele estava lá em Suzã, servindo o rei, não tinha obstáculo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quando ele resolveu agir, teve obstáculo. Enquanto você estiver acomodado na sua vida, bagunçada, não tem obstáculo, nada vai acontecer. Mas quando você resolver casar, quando você resolver pagar suas dívidas, quando você resolver dar direção para a sua casa, para os seus filhos, quando você resolver servir a Deus, quando você resolver fazer algo que gere mudança, os obstáculos vão se levantar. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você venha prosperar. Ele não quer que você venha romper. Ele quer que você continue na escravidão. Quem está me entendendo, diga amém. E esses 3 homens começaram a oprimir Neemias e todo o povo que estava com eles. Eles queriam que a cidade continuasse em ruínas. Adriana, o inferno quer que você continue em ruínas. O inferno quer que você continue sofrendo. Ele quer que você continue escravizado pela depressão. Ele quer que você continue doente da sua alma. Ele quer que você continue com a sua vida destruída. E todas as vezes que eu e você tentarmos fazer alguma coisa para mudar isso, o inferno vai tentar fazer você voltar atrás. A primeira ação que eles tiveram, eles começaram a gerar desânimo no coração do povo. Vocês não vão conseguir, não vai dar certo. Imagine 52 dias para reconstruir os muros. Ele faz isso ainda, Marcel. Ele faz isso, Bruno. O quê? Você vai devolver dízimo? Dar dinheiro para pastor? Isso não prospera ninguém. Casar, imagina que vai casar, é só um papel. Tua vida vai continuar do mesmo jeito. Depois de casar, você está mais amarrado, irmão. Mais amarrado que você está, não tem como. Se você for morar 60 dias com a mulher, você já tem que dividir a metade do que você tem com ela. Não precisa nem ter certidão de casamento. Então perante a lei já existe, só não existe a bênção. Mas as vozes malignas, elas vêm tirar o seu ânimo. Para a igreja todos os dias, fazer o que lá? Tua vida não vai mudar. São os Tobias, os Sambalates, os Gesems. É o inferno tentando se opor ao que Deus tem para fazer na sua vida. Por que ele se opõe? Porque ele sabe que a partir do momento em que você toma uma atitude de mudança, a sua história vai ser transformada. E ele perde o domínio que ele tinha sobre a sua casa, a sua família. Diga para quem está ao seu lado, atitudes de mudança. Resolva mudar. A Bíblia diz que aqueles homens se levantaram de tal forma, e eu preciso encerrar. Eles se levantaram de tal forma que eles começaram a perseguir.
Eles começaram a mandar cartas para Neemias e para o povo dizendo assim: vocês não vão conseguir. Eles começaram a gerar calúnias, dizendo que Neemias estava se levantando contra o rei Artaxerxes para ser rei em Jerusalém. De todas as formas, eles viram que não conseguiam, então eles foram para o último, Marcel, o último estágio. E a Bíblia diz que eles chegaram então no último estágio, Alexandra, que eles fizeram uma emboscada, Josmar, para matar Neemias. E mandaram chamar Neemias para vir conversar com ele. Disseram assim: Júlia, quando ele chegar, mata ele. E aí foi um homem que disse assim: ô Neemias, o negócio é o seguinte, o Sambalate quer fazer um acordo com você, ele quer conversar contigo, dá para você ir até lá? Neemias sabia que era ação maligna, e ele não negociou. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: estou fazendo uma grande obra aqui, de maneira que eu não posso parar. A mudança na sua vida é uma grande obra, sim ou não? Sim. Não para por nada nesse mundo, meu irmão. A hora que você começar, termine. Quando eu comecei a pagar minhas dívidas, minha vontade era de no meio do caminho dizer: já resolvi a metade, deixa os outros por 5 anos. Não, eu fui até o final e nunca mais eu deixei devolver um cheque na minha conta. Eu não pago o cartão de crédito atrasado, porque o Satanás usa o juro do banco para te levar à falência. Eu não pago, meu irmão. Não pago. Eu não pego o dinheiro dos outros. O dinheiro do banco é do banco, não é meu. Se eu usar 20 reais no limite no mês, eu fico doente, começa a dar palpitação. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Porque se você pega 20, no final do mês você paga 22. Se você pegar 2.000, vai pagar 2.200. Se você pegar 20 mil, você já sabe o que vai dar. O pouquinho te leva ao muito. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e o muito eu te colocarei. Agora, se você for infiel no pouco, meu irmão, você vai se destruir no muito também. Tem gente que o cara fala assim: Deus me dá um salário de 10 mil. Se com 2 contos você está arrebentado, imagine com 10 onde é que você vai parar. Aí Deus fala assim: filho, fica com os 2 contos aí até você aprender a administrar. Quem está me entendendo, diga amém. Mas vamos voltar para a história. Neemias falou: eu não vou parar. Então Neemias deu uma ordem para todos aqueles que trabalhavam com ele, dizia assim: com uma mão você assenta o tijolo e com a outra mão você segura a espada, porque na hora que você está resolvendo mudar a sua vida, o inimigo vai se levantar e você precisa estar preparado para a batalha. Eu encerro aqui dizendo: Neemias concluiu a reconstrução daqueles muros em 52 dias. A Bíblia diz que Deus foi com ele todos os dias, e aquilo que ele se dispôs a fazer, ele viveu. Sabe por quê? Porque ele dependeu de Deus e resolveu viver o plano e o propósito de Deus. Amém? Quero pedir que você fique de pé.